Shalom e boa tarde, Shabbat Shalom. Na paraxá esta semana, continuamos com Êxodos, do 13 ao 17 até o 17 e 16, a paraxá Bishalach, depois de ter deixado, que marca já a saída do Egito, né? Para Haftará, livro de Juízes 4, versículo 4 ao 5, 31. E para a Nova Aliança estamos recomendando a leitura de Lucas 2, 22 ao 24 e Apocalipse 15, 1 ao 4. Tem dois elementos muito importantes que eu gostaria de ressaltar na paraxá desta semana. Uma das coisas que vamos ver já no início da jornada pelo deserto é que o povo começa a se queixar. Falta água, tem sede, lá no Egito estava melhor. Falta comida, tem fome, lá no Egito estava melhor. O início da jornada do deserto é sempre muito difícil. Porque no final das contas, o escravo tinha segurança. Não tinha liberdade, mas tinha segurança. No sentido de que podia sempre ter onde dormir, sempre teria um alimento. E obviamente, como escravo, a única preocupação dele era trabalhar e não apanhar. Porque também os egípcios nem sempre eram bonzinhos com os escravos. Mas na hora que o negócio começa a ser difícil, começa a se queixar. Isso acontece também hoje, muitas vezes, com pessoas que acham que elas podem tomar o caminho do deserto para chegar finalmente à Terra Prometida. E aqui já estamos falando espiritualmente, porque o deserto é a passagem de preparação. E o que nós vemos, todo ao longo da jornada no deserto do povo de Israel, é uma jornada difícil. Luta com inimigos, o deserto é o pior inimigo. E quem como eu conhece o Sinaí, sabe que o deserto do Sinaí realmente pode ser terrível em algumas regiões. Eu já estive em partes do Sinaí onde não tem nem moscas, nem as moscas entram lá. Imagina até que ponto aquilo é árido, não tem nada. E obviamente esse povo que estava acostumado pelo menos a ter uma certa segurança, na hora que o negócio começa a ficar difícil, esse povo começa a se queixar. E Moisés deve aguentar as queixas, e muitas vezes a paciência de Deus mesmo, a paciência de Hashem tem que ser colocada à prova, porque este povo é um povo difícil. É um povo acostumado a ser escravo. A liberdade não só significa deixar de ser escravo. A liberdade é um desafio. Porque aí você não tem o teu dono que te protege, te dá um lugar para dormir, te dá uma comida boa, ruim, melhor. Você tem que enfrentar tudo sozinho. No mundo espiritual, a tentação de voltar àquilo que nós sabemos que não é exatamente o melhor do mundo, mas pelo menos dá certa segurança, essa tentação é muito forte. Por isso que o deserto tem que preparar você, fortalecer você especialmente no ponto espiritual. Eu tenho de saber que eu tenho de dizer não, eu tenho de ser consciente que vou passar momentos difíceis e que nem tudo é fácil no caminho para chegar no lugar determinado. Também espiritualmente, há muita gente que tem dificuldades não em deixar a escravidão às drogas, a escravidão às bebidas, a escravidão ao adultério, que é uma doença séria também. E não é à toa que uma série de coisas estão proibidas ou são consideradas ruins nos 10 mandamentos. Elas são parte da escravidão. Os 10 mandamentos é um livro de instruções muito básico, porém muito claro, do que você não deve fazer se você não quiser voltar para a escravidão.
Mas eu acho que outro ponto também muito importante, mais nos dias de hoje, onde Israel e o mundo inteiro, o judaísmo do mundo inteiro, está passando por momentos muito difíceis. Eu estou me referindo ao momento que o exército do faraó é destruído, coberto pelo mar, e ninguém sobrevive. E pela primeira vez na leitura da Torá, a gente encontra um cântico de louvor, um cântico de alegria. E Miriam é que vai entoar esse canto, uma obra poética muito interessante, mas um ponto interessante mais ainda, não o que está nesse hino de louvor, mas o que não está. Eu estou me referindo ao fato de que, em momento algum, em todo esse evento, o povo judeu e a sua liderança não estão pulando de alegria com a morte do inimigo. Vejam bem, eu acho que é um ponto muito importante. Mesmo no dia de hoje, o mandamento que diz não matarás continua sendo válido. E aqui o povo de Israel se encontra num dilema. O inimigo morre, neste caso pela mão de Deus, mas morrerá mais tarde nos combates que vão ter contra Amaleque e contra outras tribos vizinhas. Em momento algum, ninguém vai dizer que bom que eu matei, que alegria que eles morreram, que bom que eles morreram. Não existe no contexto do pensamento judaico, na forma de pensar do judaísmo, ter alegria na morte do inimigo, mesmo se é o pior inimigo. Nos momentos que estamos passando agora em Israel, muito difíceis, e nós estamos contando os nossos mortos todos os dias. E num país tão pequeno, todo mundo conhece alguém, todo mundo sabe de que lugar aquele soldado ou outro soldado era. Ser israelense hoje significa, muitas vezes, que simplesmente dirigindo o carro para ir para o trabalho, você está chorando por uma pessoa que você nem conhece. Mas em momento algum, todo ao longo da história, o judeu não está alegre ou contente ou pulando de alegria ou festejando a morte de um inimigo, por pior inimigo que ele seja. Eu acho que isso talvez é o nosso ponto forte e é também o nosso ponto fraco. Porque uma coisa está muito clara hoje em dia, e não precisa ser profeta para entender isso. Israel, como Estado que representa o povo judeu, o único lugar no mundo onde o judeu pode se considerar respeitado. E não me venham com histórias. Não me digas que não tem antissemitismo no Brasil. Tem, como tem em qualquer outro lugar do mundo. O único lugar onde não tem antissemitismo é Israel. E esse pequeno Estado de Israel, esse pequeno país de Israel, que incomoda tanta gente, pelo simples fato de existir, ele só vai continuar existindo com as armas na mão. Já está claro que Israel só vai existir lutando. Só vai existir com a arma na mão. Esse país, que tem toda a intenção de ser Atenas, um centro cultural do Oriente Médio, infelizmente, porque assim Deus desejou e aqui nos colocou, ele vai se transformar por força numa Esparta, obrigado a lutar com a espada na mão eternamente. Porque se Israel deixar as armas, Israel vai desaparecer. É triste dizer que o único futuro do meu país, do nosso país, é um futuro de guerras. Não haverá paz aqui. Nós
chegamos a uma idade onde nós nos fazemos ilusões à toa e aprendemos muita coisa aqui. Não haverá paz. Enquanto o Estado de Israel existir, ele vai incomodar muita gente. O fato de judeus deixarem de ser escravos, deixarem de ser saco de pancadas durante 2000 anos, o fato do judeu ter sua pátria e sua bandeira incomoda ao mundo inteiro. É um simples fato, é um triste fato, mas é uma triste verdade também. E nós vemos isso hoje, o ódio contra o judeu em todos os lugares do mundo, incluindo ali no Brasil, e a única defesa de Israel é tomar as armas e mostrar que ele não vai se render, que ele não vai desaparecer. E é complicado estar numa guerra constantemente e manter os valores morais dos judeus. Porque nós sabemos muito bem que aquele garoto de Gaza, de 5 anos, que foi poupado por um soldado israelense, porque nós não somos capazes de matar crianças, daqui a 15 anos ele vai ser um terrorista. E não vai ser outra coisa. Porque a manipulação da mentalidade religiosa fanática islâmica vai continuar o tempo todo. E a nossa única possibilidade de existir como um país no qual o judeu não vai ser perseguido é estar, assim como nossa geração esteve, todas as gerações futuras com as armas na mão. E tentando, o que é muito difícil, manter os valores morais dos judeus. Desde Beersheba a Israel, Am Israel Chai e Shabbat Shalom.